Muito bem, estamos voltando agora, são 8h04 aqui. Vamos fazer análise, evidentemente, dessa live do presidente Jair Bolsonaro. E eu começo com você, José Maria Trindade. Pois olha, impressionante, o presidente Jair Bolsonaro mantém essa live semanal e momentos tensos ele não evita quando está viajando, é uma comunicação direta. Aqui não tem corte, aqui não tem nenhuma informação desencontrada e você ouve exatamente o que quer dizer o presidente Jair Bolsonaro e o que ele tem a reclamar. E também mostra as partes positivas do governo. Por exemplo, esse elogio da OCDE é importantíssima e verdadeira demais. Eu fui o primeiro a mostrar aqui que o presidente Jair Bolsonaro adotou medidas imediatas, rápidas, teve sim um custo alto. Ele próprio disse aí, mais de 700 bilhões de reais. Pode fechar o ano ali próximo a 1 trilhão. Olha, ele ajudou municípios e estados, sem discriminar. Alguns estados receberam mais com a pandemia do que receberiam sem a pandemia, de tal forma como houve repasse de recursos. E isso foi importante porque acabou nutrindo ali os pequenos municípios. Principalmente, não foi só, mas principalmente os pequenos municípios. Quanto à hidroxicloroquina, o presidente, isso não é novidade, voltou a defender e mostra claramente que o remédio não faz mal e pode fazer bem. É esse o argumento dele. Troca de ministros, falou com toda a transparência. Ontem mesmo eu já tinha antecipado aqui de que quem pensa que haveria troca-troca por conta aí de Centrão e tal, se enganou. Imediatamente, rapidamente, o presidente já nomeou o Gilson para o Ministério do Turismo e antecipou que não vai trocar e nem nada como se antecipa aí, como se faz esse tipo de especulação. E isso é muito importante porque dá uma tranquilidade para o setor. O novo ministro do Turismo, aí, em primeira mão, foi a primeira vez que ele fala, depois de confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro, mostrando aí sobre aquela ideia de popularizar o turismo, se voltar para o turismo interno. Esse pessoal que está viajando agora ia para o exterior, levar divisas para o exterior, agora está aqui, espero que dê certo realmente. Sobre a vacinação, ele demonstrando ali de que o governo não tem preconceitos quanto a laboratórios, quanto a vacinação. Em resumo, basicamente é isso, evidentemente que é um ponto importantíssimo este de legalização de áreas rurais. É importante porque a pessoa com o documento ele pode contrair empréstimo, dá segurança jurídica, inclusive para herdeiros, e quem é dono cuida, né? Isso é muito importante. Em resumo, Marcelo, foi exatamente o que eu aprendi aí desta live do presidente Bolsonaro hoje aqui nos Pingos nos Is. Muito bem, como disse o Zé Maria, estava o Gilson Machado até atrás, o presidente, ele falou, ministro do Turismo, o novo ministro do Turismo, e também o presidente estava hoje com o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Naban Garcia, e também do presidente do INCRA, Geraldo Melo. E para quem não acompanhou as perguntas aqui dos nossos comentaristas, então agora elas vão ser colocadas para vocês. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, secretário Naban Garcia, presidente do INCRA, Geraldo Melo. A minha pergunta é a seguinte: eu conversei recentemente com fontes da CNA e eles reclamam que os produtores menores, eles têm mais facilidade de legalização da terra. Agora, por exemplo, quem foi chamado para o norte, para produzir no norte do país, enfim, está com dificuldades e sem a regularização, eles não podem colocar a terra como garantia, empréstimos, tem uma série, além da insegurança jurídica, tem uma série de dificuldades. Eu gostaria de saber se os dois serão tratados de forma igual na regularização da terra. Obrigado. Vamos lá, Geraldo, contigo, Geraldo. Vamos lá. Primeiro, é verdade o fato, a legislação atual, ela tem um rito simplificado para as propriedades de até 4 módulos fiscais, que é o limite da pequena propriedade. Mas uma coisa, presidente, então, de fato, o rito hoje para o pequeno é mais ágil do que o rito para os demais. O que não implica que a gente não esteja trabalhando para os outros. Um exemplo disso é o programa Titula Brasil,
que vai permitir a ajuda das prefeituras exatamente no trabalho de fiscalização e de vistoria desses outros imóveis. Então isso aqui também já é uma resposta alinhada com essa pergunta aí, para facilitar ou para agilizar, na verdade, o processo de regularização desses imóveis, seguindo todo o rito previsto na lei, mas tendo a parceria das prefeituras na ponta. Ô Zé Maria, mudando a mesa, que vai ser em 1º de fevereiro do ano que vem, nós vamos reapresentar aquela medida provisória da regularização fundiária, onde, né, como na anterior, que caducou, todos os proprietários poderão ser atingidos positivamente por essa medida. Cid, outra aí, Cid. Fiuza. Olá, Fiuza. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente do INCRA, Geraldo Mello. Boa noite, secretário Garcia. Presidente Geraldo Mello, como a situação nas grandes cidades de, eventualmente, trancamento e medidas muito restritivas para a circulação e até para o funcionamento das atividades urbanas, o senhor tem identificado algum fluxo migratório especial em relação ao interior, onde há menos restrições menos severas desse tipo? Obrigado. Bom, não há um fluxo consolidado nesse sentido. No início da pandemia, houve sim uma busca maior dessas pessoas, enquanto havia aquela incerteza em relação à questão do tratamento e essas cidades onde havia uma menor aglomeração e a menor incidência da doença. Mas podemos dizer que hoje isso estabilizou e não está caracterizado esse fluxo. Olha só, eu também não entendo muito de campo não, então vou falar aqui, se estiver errado você me corrige, tá certo? Os grandes produtores, né? Soja, milho, algodão, cada vez mais o cultivo disso está sendo mecanizado. Nós já temos tratores sem motorista. Sim. Tá? Agora, a fruticultura já é um pouco diferente. Sim. Fruticultura temos lá em Pernambuco, em Petrolina, Pernambuco, foi reeleito lá o filho do Miguel Coelho, parabéns. Lá tinha primeiro turno? Tinha segundo turno? Não, acho que não, né? Não. Mas foi reeleito com uma grande votação, uma das cidades realmente que trata com fruticultura lá carece de mais mão de obra. Tá? Se eu não me engano, sai dois aviões cargueiros por semana de fruta para a Europa. Tá? Lá na Europa o preço é caríssimo. Alguns falam que está mandando fruta para fora mais barato. Olha. Produzindo uva e vinho lá em Petrolina, hein? Você não pode achar que eu vou exportar mais barato do que vender mais caro no Brasil. Tá? É cara que não tem noção do que está falando. Um outro município também que já está produzindo e vai ser uma potência na fruticultura. Tabuleiros litorâneos, Parnaíba, Piauí. Tabuleiros litorâneos. E também Parnaíba. Isso, a terra do Monsanto, que foi reeleito prefeito. Parabéns, Monsanto. Estou com saudade de você, tendo uma oportunidade no Piauí. Irei te visitar e te dar um grande abraço, né? E também homenagear a tua esposa, que é uma pessoa maravilhosa, que te acompanha há muito tempo. E eu sei, né? A todas as vezes que eu estive contigo, você fez uma saudação muito elogiosa à sua esposa. Eu tenho certeza. Se não fosse ela, ô Monsanto, você não teria sucesso todo que você tem, não, hein? Então, parabéns à senhora Monsanto aí. Muito bem, então vamos à análise rápida agora. 1 minuto para você, Fiuza. Marcelo, acho que a questão fundiária, né, ela realmente tem sido tratada de algumas formas por esse governo. E o que foi exposto aí, além dessa questão da distribuição dos títulos, que muda tudo, né? Quer dizer, não só para a população rural, como para as possibilidades de fiscalização e controle nessas áreas, né? Inclusive em relação ao meio ambiente. Isso, de fato, é uma transformação grande. O governo tem avançado nesse sentido. E eu acho que um dos pontos que mais me chamaram a atenção foi que, justamente, a demanda dos movimentos, ditos movimentos sem terra, era por esta, digamos, acomodação, assentamento qualificado no meio rural, no campo, né? E o que aconteceu foi que esses movimentos, ao longo desses quase 2 anos agora,
eles se desidrataram porque eles viviam em boa parte de verbas públicas. O que o presidente e o secretário e o presidente do INCRA estavam comentando era a interrupção de verbas. Eles até fizeram a ressalva de que, de certa forma, podem ter atingido nessa interrupção de verbas alguns projetos salutares, mas eles identificaram no conjunto das organizações que supostamente defendiam a população campesina, os assentamentos, eles estavam servindo para instrumentalização política com a consequente invasão de terras. Então, um dado importante que eles mostraram foi que praticamente zeraram as invasões rurais nesse período recente, né, concordante com esse governo. Eu acho que isso foi o centro da conversa, mas o presidente voltou a fazer um apelo contra o lockdown, né, contra essas políticas de trancamento que até hoje carecem de demonstração científica da sua eficácia. O presidente tem batido nessa tecla. Eu acho, por exemplo, que em relação a alguns órgãos, talvez um pouco o Ministério da Saúde, mas principalmente o Ministério da Educação, a gente comentou hoje no programa, né? O Ministério da Educação talvez precisasse refletir com mais firmeza essa diretriz que o próprio presidente está dando, né? No sentido das condições de funcionamento da sociedade. E só para destacar, concluindo, o presidente fez um comentário sobre a reação do mercado. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a queda do dólar que vem tomando uma consistência aí nos últimos dias, nas últimas semanas, e principalmente a volta da subida da Bolsa de Valores, né? Hoje passou dos 115 mil pontos. O presidente celebrou isso como um dado, como uma credencial para a economia nacional, né? Nessa situação de absoluta desorganização por conta da pandemia, da crise sanitária, de fato tem uma resposta muito positiva, pelo menos momentânea, do mercado, indicando que, mais uma vez, aquela possibilidade de recuperação, apesar de tudo, permanece, né? Permanece aí o investidor confiando, aparentemente, na economia. O país tem que fazer a sua parte, os governadores, os empresários de diversos setores, para a retomada em V, né, que não é normal, que tem que ser uma aceleração e não um recuo para novos trancamentos. Muito bem, são 8h16. Nós vamos encerrar a nossa transmissão no rádio, mas você pode continuar conosco pela plataforma Panflix, a TV de graça da Jovem Pan na internet, e também no canal do YouTube. Para o rádio, nós nos despedimos agora. Muito bem, agora vamos seguir aqui para fazer a análise, a Ana Paula, para fazer a análise da live do presidente Jair Bolsonaro. Bom, Marcelo, me impressionou muito o fato dos números, né, de invasões aí do MST, a queda vertiginosa dessas invasões, o que é um assunto até muito difícil de explicar para os americanos. Como que um movimento desse pode invadir propriedades privadas, fazendas, matar animais, e invadir laboratórios e plantações, e ainda ter aí subsídios e recursos financeiros de antigas administrações, as administrações petistas que colaboravam de uma certa maneira com a MST. Então é muito bom ver isso, porque o presidente Bolsonaro, ele traz, né, desde a campanha dele, né, esse slogan aí de ordem, né, o 40º presidente norte-americano, Ronald Reagan, ele tinha uma frase que ele falava que não se negocia com terroristas. E eu acho que esse movimento, os integrantes desse movimento, nada são do que terroristas, né? Então eu acho que estrangular as artérias, as veias econômicas do movimento desse e combater com ordem e um bom policiamento acabou sendo aí, a gente viu pelos números na live do presidente, um feito muito esperado, né, não apenas pelos fazendeiros, mas pela população de uma maneira geral no Brasil. Isso aí é um feito muito significativo. Muito bem, então agora nós estamos praticamente encerrando aqui os Pingos nos Is e vamos fazer a nossa despedida.
Muito boa noite, Augusto Nunes, um prazer tê-lo conosco aqui nessa programação da Jovem Pan e mais uma edição dos Pingos nos Is. Augusto. Boa noite, Marcelo, boa noite, Ana Paula querida, meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a você que nos acompanhou até agora. Boa noite, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom. Eu só queria confirmar uma notícia aqui importantíssima. Amanhã será sexta-feira, isso está confirmado, viu? Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, compadre Augusto, Fiuza, Ana. Até amanhã. Boa noite a todos. Agora fico mais tranquilo com essa confirmação, José Maria. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Marcelo, Ana, Zé, mestre Augusto, a quem nos acompanhou até agora. Muito obrigado, até amanhã. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, Marcelo. E uma última notícia que saiu agora é que um painel de consultores do FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, acaba de liberar oficialmente a vacina da Pfizer para uso na América. A decisão final deve ocorrer em alguns dias. Acabou de sair essa notícia e a fonte é o governo dos Estados Unidos. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto, Marcelo, audiência. Até amanhã.